Pessoal, boa noite a todos e todas, né? Hoje nós estamos celebrando os 108 anos do Instituto Padre Miguelinho, né? Então isso é motivo de muita alegria para nós, né? Agradecer a todos e todas que fizeram, né, essa escola chegar aos 108 anos, e isso é muito promissora e a gente percebe que dá muito prazer para nós desenvolver esse trabalho aqui. Teremos algumas, gente, falar, né, sobre o orgulho de participar dessa equipe e dizer que teremos alguns convidados e convidadas, né, que fazem parte da história do Instituto Padre Miguelinho, né. Trazemos hoje alguns segmentos, né, a gente não consegue trazer todo mundo porque estamos no período de pandemia, né, gente, lembrando que a pandemia não acabou, e esse momento que a gente está fazendo aqui é com toda segurança, tem álcool, máscara, distanciamento, e muito amor pelo IPM, claro, sempre. Então, gente, aproveitem, nós vamos ter uma programação bem bacana, né? Preparamos um vídeo, idealizamos esse vídeo, construímos esse vídeo, né? E vamos mostrar para vocês. Agradecer a Diogo Moreno pela parceria, claro, a João Paulo, né, da Homer Filmes Natal RN, e gratidão mesmo, e vida longa ao IPM. Progressista que semeia o saber, nossos professores cultos procuram sempre manter seus alunos informados para melhor aprender. Uma gestão democrática escolhida por votação, uma equipe pedagógica, pedagogos com ação, que trabalham com amor, atitude e atenção. Desde o tempo de menino eu brincava com ar de sonhador, conheci a natureza beijando meus pés. Para mim foi uma honra voltar ao Padre Miguelinho em 2018, minha escola do coração, onde eu cursei o ensino médio. E ainda mais porque eu encontrei a escola com outra cara, muito melhor. Não só no sentido físico, mas também humano. Porque hoje nós desenvolvemos projetos incríveis que não existiam quando eu era adolescente. Então quero deixar um abraço para os colegas e também para os estudantes que formam essa escola tão querida e tão amada por mim. E vida longa ao IPM. Segundo grau lá. Foi muito bom, eu tenho boas recordações dessa renomada escola que está aniversariando. Instituição esta que tive a alegria de fazer parte da sua gestão. Assim, posso afirmar categoricamente que ao longo de 108 anos, o Instituto Padre Miguelinho vem formando gerações e disseminando saberes com grande maestria. Desde que cheguei aqui em Natal para dar continuidade aos meus estudos, até hoje, uma das memórias afetivas que guardo com muito carinho é a do Instituto Padre Miguelinho, que está completando hoje 108 anos da data em que saiu o decreto para a sua criação. Eu tenho, naturalmente, um carinho muito grande pelo Padre Miguelinho, porque foi lá que eu fiz praticamente toda a minha educação básica, parte do ensino fundamental e todo o ensino médio. Foi lá onde eu tive a oportunidade de ter excelentes professores que me inspiraram. Portanto, o Padre Miguelinho fez parte da minha história de vida e me deu uma formação importante, estratégica, para que eu passasse no primeiro vestibular que eu fiz e adentrasse na UFRN para cursar pedagogia. É o homem mais que o Marte, sol sobre os montes, ouro da terra, luz de guardados dentro das serras. A chama rara, o monumento que ainda espera pelo seu corpo. A sua fala, a sua vida, que da morte vai num crescendo como uma bandeira
e as pontas das armas por elas mesmas. Esta sua história a ser contada em cada escola, em cada sala, não uma sombra ou meias palavras disfarçadas. Esta a história com todas as letras, a que faltava e já não falta. O seu nome, o seu canto, os nossos ossos, o nosso sangue, seu testemunho, o nosso punho, nossas votivas, chamas vivas. Está aqui nos 108 anos do Padre Miguelinho, falando sobre o painel do Escoteiros, que meu pai fez em 1963, em homenagem aos escoteiros, quando os escoteiros os escoteiros se instalaram lá, e Painho sempre falou que é muito importante para os jovens essa integração com os escoteiros, e ele ficou muito feliz em fazer aquele painel e sempre me falou nisso. E essa integração que eu tive nesses dias em recuperar aquele painel foi muito importante para mim, porque me relembrou os tempos que eu passei com ele, naquele tempo que eu também passei com ele recuperando o painel, porque ele fez 2 restaurações, e eu participei das 2 restaurações com ele, e a gente ficou muito próximo, a gente pintou junto, e ele foi um tempo muito agradável. Então, o Padre Miguelinho sempre foi muito importante nas nossas vidas. Espero que vocês, alunos, professores, diretores, preservem, cuidem do painel, cuidem da cultura, preservem essa parte importante da nossa história, e agradeço muito tudo que vocês fizeram e fazem pela cultura, pela história do nosso Rio Grande do Norte e do meu pai, Dorian Gray. O papel dessa escola é formar o cidadão, acolhendo os seus filhos, cuidando e dando atenção, preparando o futuro dessa querida nação. Não há distinção de raças ou camada social. Seja branco, seja preto, rico, pobre, é tudo igual. O Instituto Miguelinho é o melhor de Natal. Imponente, garboso e varonil, dotado de inegável valor. Na história, seu nome é de glória, de escola, de fama e de vitória. Teu patrono, um mártir importante, humanista cheio de sonho e luz, padre austero, um herói sem cruz. Desde 1912, forma cidadãos competentes para a vida lidar com precisão. Canto o hino de vitória a essa escola tão cheia de triunfo e de luz. Miguelinho, és força, és história, que Natal a possui com muito amor. Vida longa ao nosso Instituto Padre Miguelinho. O movimento da vila, da rua, o ronco do tambor, em todos os arredores da Avenida 10. Os guaranis festejando a paz, o guerreiro bumbum, éramos todos devotos, meninos fiéis. Quando não era possível ter sonho, a gente tinha um, e hoje nós somos saudades da Avenida 10. Movimento do parque, o jogo de bola na lama, a bandeirinha, o poste, bom barquinho. Eu quero passar
a lata no carnaval, pra nós tudo aquilo era vida. Em meio àquela folia, a bagunça saía a tocar. Minha casa, bananeiro, jardim, os meus amigos, eu, Quininho, Bonfinel, Sonequinho e Moisés, Calvão, Fernando, João e Omar, todos irmãos eris. Hoje nós somos saudades da avenida. Agradecer a participação de todo mundo e chamar a Keila Cruz para a gente conversar, né, para a gente entender um pouco do trabalho que ela desenvolveu, falou sobre o Padre Miguelinho. Boa noite, bem-vinda. Obrigada por mais uma vez estar tão presente na nossa escola, né? E, gente, Keila Cruz é pedagoga, né, professora, parceira do Instituto Padre Miguelinho e mãe da nossa docente, Rebeca Cruz, de língua portuguesa, Exato. Né? Então, assim, é alguém que mora no nosso coração, com certeza, né? Que participa ativamente das nossas atividades, sempre está lá na live, importante, sempre está dando... Isso para a gente é maravilhoso, Keila. Então, realmente, eu fiquei emocionada, gostei muito do vídeo, porque eu não sabia nem que a nossa governadora tinha sido aluna do Padre Miguelinho. Então, fico muito feliz, e o Padre Miguelinho entrou na minha vida por conta de um estudo, o padre em si, e acabei, por conta da escola do Padre Miguelinho, né, o Instituto Padre Miguelinho, eu acabei estudando o padre. E aí, tempos depois, minha filha vai ser professora no Padre Miguelinho. E quando nós fomos lá na Secretaria de Educação para ver as escolas, porque eu, como professora, ensinei no estado e no município, aí ela, quando eu disse, tinha vaga do Padre Miguelinho, disse, pronto, você já vai chegar na janelinha. Todo mundo pega o ônibus lá no final, você já chegou na janelinha. Para mim foi muito feliz, que foi uma situação bem feliz vê-la também trabalhando no Padre Miguelinho, no Instituto Padre Miguelinho, que carinhosamente eu aprendi que se chama IPM, do grupo, né? Então é o IPM agora. Então, justamente, Keila, a sua vinda aqui, além da parceria, né? A gente queria entender um pouquinho sobre o estudo que você fez sobre o Padre Miguelinho, Sim. Né? Como foi que isso aconteceu? Por que você escolheu o Padre Miguelinho? Falar sobre o padre. Exato. Então, olha, nós começamos a estudar o Padre Miguelinho porque eu fazia na universidade, na especialização, eu fiz uma especialização em História da Educação, minha pós em História da Educação, e estudando as escolas republicanas, que elas são aquelas escolas do finalzinho do século XX, ou do início do século XX, final do XIX para o início do século XX, então 1900 e pouquinho, depois da proclamação da República, e eu estudava um grupo escolar. O grupo escolar é o Augusto Severo, o primeiro grupo escolar Augusto Severo, que foi inaugurado em 1908. E o segundo grupo escolar na cidade do Natal foi justamente Frei Miguelinho. Foi o segundo grupo escolar inaugurado em 1912, o segundo grupo escolar. E quando eu voltei para fazer, e aí eu tive, nesse período entre a especialização, estudando o grupo escolar Augusto Severo, e o mestrado, nasceu Rebeca, a professora de vocês. E aí, quando eu retornei, como eu gosto muito do tema, retornei, aí uma sugestão da minha orientadora era estudar por que Padre Miguelinho tinha nomeado o grupo escolar, o segundo grupo escolar da Primeira República, na nossa cidade, porque os nomes dos grupos escolares, deve ter gente aqui que tem parente do interior e sabe que grupo escolar é um nome muito comum também no interior do estado, e muitos ainda preservam o nome de grupo escolar. E sempre tem uma referência de uma pessoa importante, vinculada à República. E aí nós vimos quem era Frei Miguelinho, que nomeou o grupo escolar, né? O Frei Miguelinho, de 1912. E depois, quando a gente começou a estudar, viu que ele também dava nome à Câmara Municipal dos Vereadores, né, o Palácio Padre Miguelinho, a sede, que é a sede do Poder Legislativo Municipal Natalense. Também ele tem um nome no hino do Estado, que pouca gente conhece o hino do Estado, mas no hino do nosso Estado tem falando sobre o vulto que é importante, que é Padre Miguelinho,
Nós temos na Ribeira, eu vi, vocês têm várias atividades, já fizeram algum city tour com as turmas, e passando pela Ribeira tem a rua Frei Miguelinho também, tem outros monumentos chamados Padre Miguelinho, e Padre Miguelinho, inclusive, dá nome a uma cidade em Pernambuco. Então, por conta de uma escola, que foi o Grupo Escolar Padre Miguelinho, eu cheguei ao estudo de Padre Miguelinho, né? Quem era Padre Miguelinho? E aí, quem é Padre Miguelinho? No vídeo que vocês exibiram, traz essa referência, né, de quem era Padre Miguelinho. Então, é Miguel Joaquim de Almeida Castro, um Miguelinho, né, chamado Miguelinho. Provavelmente porque ele era de baixa estatura e acabou recebendo esse apelido de Miguelinho. Ele nasceu na Ribeira, então, ter nomes de ruas na Ribeira faz muito jus à presença, né, do Padre Miguelinho. Era de uma família tradicional aqui do nosso estado. Ele começou os estudos dele aqui mesmo em Natal, só que como era muito comum naquela época, no final do século XIX, quem tinha um pouco mais de recurso ia estudar fora da cidade, porque nós tínhamos poucas escolas, né? As escolas não eram como nós temos hoje, né? Era mais ou menos assim, alguém tinha um preceptor que ensinava para quem tinha dinheiro, então tinha um professor particular, digamos assim. E aí ele vai para Recife com a família, com a mãe e alguns irmãos, vão para concluir parte dos estudos em Recife. E lá em Recife ele vai entrar para a Ordem Carmelita da Reforma. Então, Miguel Joaquim de Almeida Castro, em 1781, em torno dos 16 anos, ele vai para cumprir um voto da mãe dele, que é coisa muito comum também aqui no nosso Nordeste, né? A mãe faz um voto para o filho pagar. Então, Miguelinho foi pagar o voto que a mãe fez, que ele seria frei. E assim ele foi ser frei carmelita, por isso o nome de Frei Miguelinho. Então, lá na Ordem Carmelita, ele era Frei Miguel de São Bonifácio, e ficou conhecido como Frei Miguelinho. E aí, como ele era uma pessoa muito estudiosa, gostava muito de estudar, ele conseguiu a oportunidade de estudar em Lisboa. E aí vai para Portugal, estudar, se aperfeiçoar nas letras, em tudo que tinha de conhecimento naquele momento, científico e literário, Frei Miguelinho vai estudar. E aí, quando ele começa a estudar sobre a questão da humanidade, ele começa a se apaixonar pelas questões de liberdade, mesmo ele sendo um frei, e um frei tem uma característica de estar num claustro, né? Ele é recluso. Mas por isso que é bom estudar. Estudar faz você voar, ir para outros horizontes, outras possibilidades. E com isso ele começa a pensar em como ele poderia transformar a vida no Brasil. E para fazer isso ele não poderia ser frei. Ele não poderia estar em vida política sendo frei. E aí o que ele faz? Ele vai conversar ele tem vários amigos, ele é uma pessoa que consegue se relacionar muito bem, e aí ele consegue, então, no Papa da época, a oportunidade de ser consagrado padre. Então, ele sai de frei para ser Padre Miguelinho, e assim ele poder exercer melhor essas atividades na vida em sociedade, que como frei ele não podia. Alguns estudiosos dizem que ele vai ser frei, que ele também só pede essa autorização papal para mudar a ordem, né, a categoria religiosa dele, porque a mãe dele morre. Então, com a mãe dele morrendo, o voto dele está pago, e aí ele vai ser padre, e como padre, ele participa de toda a elite intelectual, conhece um arcebispo de Olinda, quando volta para o Brasil, e não volta mais para a nossa cidade, né? Ele se torna praticamente um cidadão pernambucano, inclusive ele é muito conhecido em Pernambuco, por conta das atividades que ele desenvolveu lá em Recife. Se cria um grande seminário em Recife, o Seminário de Olinda era uma referência, porque tinha uma forma de estudar diferente, eles trabalhavam com os padres numa perspectiva mais aberta. Padre Miguelinho, ele participava de academias secretas, ele participava de uma academia chamada Suassuna, que era uma ordem
onde as pessoas discutiam sobre liberdade, sobre deixar de ser parte deixar de ser colônia portuguesa e como fazer isso. E tudo isso faz com que Padre Miguelinho se envolva na Revolução de 17 e declare que o Estado de Pernambuco é autônomo. E, com isso, claro, né, a corte portuguesa vai em cima e decreta ele a sentença de morte. E ele morre, acaba a Revolução, a Revolução Pernambucana de 1817, ou 75 dias de república, extinta, com a morte dos líderes, entre eles Padre Miguelinho. E ele se torna, então, uma referência republicana, e por isso dá nome ao grupo escolar, porque o grupo escolar é uma representação republicana, né, em 1912, começando com 1908, né, com o primeiro grupo escolar, e em 1912. E aí, interessante, toda a importância dele, né, para a nação como um exatamente. todo. É uma referência nacional. A gente vai encontrar, nacional. A gente vai encontrar o nome dele em ruas em todo o Brasil. Né, o nome. Ele é mais conhecido até fora do que conosco mesmo, entre nós mesmo, norte-rio-grandenses. Por isso que é importante vocês, enquanto escola, terem essa referência para dar essa importância dele, claro, dando os limites históricos, né, o contexto, que se brigava, por quê, mas ele foi uma referência de liberdade, né, de busca de liberdade, e dentro do seu tempo, né, do seu tempo histórico. E aí chegamos no Instituto Padre Miguelinho. Por que o nome do Instituto Padre Miguelinho? Então, nós temos o grupo escolar com o nome Frei Miguelinho, porque ele nasce nesse período da República, só que foi um equívoco. Desde o grupo escolar, em 1912, já era para ter sido nomeado como Padre Miguelinho. Eu me lembro que mamãe estudou no Padre Miguelinho, e eu me lembro que mamãe dizia assim, a gente ainda não tinha que morar em Natal, e ela dizia, eu nunca entendi, antes a escola era Frei Miguelinho, depois que passou a instituto, ele ganhou uma patente maior, virou padre. Mas é porque sempre foi um erro. Depois estudando, décadas depois estudando, a gente vai entender que na época que deram o nome ao grupo escolar, já era para ter dado como Padre Miguelinho, porque era o herói. O herói já era padre. Se ele fosse frei, ele não poderia ter entrado em todo esse investimento político, né? Então, o grupo escolar Frei Miguelinho é criado pelo decreto de 277B, que tem lá no Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, que sinal é um prédio muito bonito, que merece também ser visitado. Ele foi criado no dia 28 de 11 de 1912. Flávia até disse que havia uma dificuldade com o dia em si, 28 ou 30. Isso, no ou Instituto 30. Histórico Geográfico é 28. Mas eu não sei como foi que a Secretaria de Educação do Estado, porque na época não era o objetivo do meu trabalho, mas por que a Secretaria do Estado talvez possa até ter registrado como 30, né? Então tem que ver na época que passou esses documentos para a Secretaria, porque antes vocês vão encontrar lá no Instituto Histórico, atos e leis orgânicas, são vários livrinhos. Exatamente, porque lá no Instituto Histórico são vários livrinhos onde diz o que foi feito em cada ano, e eu estudei justamente dentro desses atos, porque era mais fácil de achar na época, porque cada ano, tudo que foi construído, foi feito, está nesses livros. E é onde a gente encontra, né, esse número 277B como sendo dia 28. Mas a inauguração foi em abril de 13. Mas a criação realmente 28 de 11. 28 de 11 de 1912. Lá no Alecrim, e depois a gente vai... Quando ele foi criado, ele tinha escola... Eram 2 escolas elementares, que eram como se fosse o nosso ensino fundamental de hoje, e uma escola mista infantil, que seria mais ou menos uma turma de alfabetização. E no final do governo Alberto Maranhão, que muita gente também conhece de nome, né? Alberto Maranhão foi um grande gestor nesse período da Primeira República aqui no nosso estado. E Aloysio Alves vai, em 1962, demolir o prédio, o que é, assim, lamentável. Foi uma coisa, assim, um crime que ele fez à história do nosso estado. Eu vi vocês postando no Instagram a foto da inauguração do grupo escolar. Aí vocês veem como era um prédio bonito, neoclássico, com todas as referências
históricas e republicanas. A entrada Mas era a pela Coronel Estevão, inclusive, né? Pois Foi é, demolido e com construído esse recuo, prédio pelo lado. Isso. totalmente, totalmente, foi totalmente descaracterizado do original. Era uma moda na época querer se desfazer da Primeira República para ser uma república nova, e com isso muita coisa se perdeu. O Augusto Severo, que foi o primeiro, se preservou porque a universidade tomou conta durante muito tempo. O prédio do Augusto Severo, que é o primeiro grupo escolar, é do lado ali do Teatro Alberto Maranhão. É um prédio do lado do Teatro Maranhão, Alberto Maranhão, onde foi por muito tempo a Secretaria de Segurança Pública também. Hoje está abandonado. Infelizmente, tá? É tombado pelo patrimônio histórico, mas está sendo tombado pelo tempo, infelizmente. E o grupo escolar Frei Miguelinho foi tombado por Aloysio Alves, totalmente demolido, e quando ele foi construído como instituto, aí ele vai ter a correção para Padre Miguelinho. Então, o Instituto Padre Miguelinho, como deveria ser desde o início, e é o que vocês têm até hoje, a nomenclatura, mas também com vários... com a modernização do prédio, as adequações. Eu já presenciei algumas mudanças que foram feitas no prédio para melhor servir a comunidade escolar. Então, seria isso que a gente teria para dizer, assim, tentando ser o mais breve possível, para não ficar só acrescentando, Keila, nós temos aqui na escola, né, funciona o grupo dos escoteiros, né, e lá a gente tem um museu, né, que você pode ver maquete desse prédio antigo, tem muitas coisas, tem muita história nesse lugar. Então, assim, quando que bom que fizeram a maquete, né? Maquete, é muito bom, reproduzindo muito como bom era ter o prédio. maquete sobre de foto. Isso. Oh, muito bom, então, muito assim, bom. Agradecer a presença, feliz, né, Keila? Certo? Uhum. Não, Keila, eu fico muito feliz de estar a presença aqui. E dizer que a gente fica muito honrado, se sente muito feliz mesmo. Maravilha. Muito bom. Porque não dava para aparecer, que eu não estou em pé como você, aí eu tive que botar assim para poder aparecer. Eu agradeço também. Muito obrigada. Mas eu estou vendo desde a hora que a gente começou que eu olho para essa camisa aí atrás, viu? Agradecer justamente por esse senso de pertencimento, né? Você estar sempre conosco, isso para a gente é maravilhoso, ver que você partiu do interesse de estudar sobre o Padre Miguelinho, né? Então, a partir do momento que houve a oportunidade de retornar à escola, né? Então, sua filha, e você sempre participando de todas as atividades. Então, gratidão mesmo, e parabéns pelo trabalho, e vamos torcer para essa pandemia acabar, para a gente estudar, especialmente para descobrir se é 28 ou 30. Ou é 30. Né? É isso aí. Pois obrigado mais uma vez pela oportunidade da divulgação e também pelo agrado, que eu gostei muito. Muito linda com a arte do nosso artista potiguar. Boa noite a todos e vamos ficar aqui acompanhando o restante da programação. Maravilha. Agradecer a Keila, né? E chamar agora a nossa ex-gestora, né, e professora de matemática, Edna Cunha. Olá. Para falar comigo. Que bom, boa noite. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Perfeitamente. Sim? Estou lhe ouvindo, bom lhe ver. Que bom, agradecer igualmente. por estar participando. Muito bom. É verdade. Sentir essa proximidade, né? Você hoje não é mais gestora, mas enquanto gestora, professora de matemática, continua totalmente ligada à escola, é maravilhoso, isso é muito bom. É então, verdade, Edna, né? a sua vinda aqui, né, no caso, nesse momento, é justamente para a gente entender um pouco, né, para que você faça uma pequena análise. Gente, essa máscara é ruim demais, mas é necessária, né? Fazer uma pequena análise, justamente você, Edna Cunha, professora de matemática numa sala de aula, né, essa vivência, esse momento, e ter passado pela função de diretora da escola, de gestora, né, esse desafio. Faz um pouco dessa comparação, o que é estar em sala de aula, a questão da estrutura da escola, você professora, e a evolução que nós temos ao longo dos anos, né? É verdade.
Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todo mundo aí que está assistindo, né? E foi um prazer imenso ouvir a professora Keila falando, foi minha professora também, na pós, né? Eu gosto muito dela, um beijo. Keila, não sei se você está me vendo, deu para matar a saudade, viu? Foi muito bom, foi uma viagem aí, eu gostei muito da sua fala, muito mesmo. Apesar de ser formada em matemática, mas eu gosto muito de história. Não para eu ministrar, né? Mas para assistir às aulas é sempre uma viagem, é muito bom mesmo saber. Eu não sabia nada disso. Nossa, foi muito bom, muito enriquecedor mesmo. Em relação à minha trajetória no Miguelinho, eu entrei lá muito jovem, muito assustada. Foi minha primeira sala de aula. Eu ainda estava no terceiro período do meu curso de matemática. Eu fiz lá um estágio, que naquela época, hoje não pode mais, mas antigamente você poderia começar a estagiar já no terceiro período, né, do curso. E aí eu comecei a ministrar as aulas lá. Então, naquela época, ainda existia o ensino fundamental pela manhã, eu trabalhava à tarde, numa escola com muitos alunos, muitas salas de aula, muito lotada, né, de estudantes. Até hoje, né, nós temos uma matrícula muito boa. Enfim, o tempo que eu passei lá, né, de estágio, acho que foi de 98 até o ano de 2000, e aí eu graduei em 2000, fiz o concurso do Estado e saí de lá, fui para a Zona Norte. Naquela época, você fazia o concurso para a Zona Norte ou para Natal, como se fossem lugares diferentes. Era bem interessante, né? Depois unificou as diretas. E aí eu fui para a Zona Norte, da Zona Norte eu fui para Monte Alegre, e passei aí longe do Padre Miguelinho 3 anos. Depois eu volto para o Miguelinho, né, e continuei lá em sala de aula, e eu tinha vontade de ir para a parte administrativa para poder fazer mais, né? Uma coisa que eu sentia falta na escola, eu achava a escola, uma escola boa, né? Mas existia uma coisa, eu sentia falta de eventos na escola, não existia eventos, né? Praticamente não existia, às vezes existia, mas não era uma coisa periódica, não acontecia sempre. E eu sentia falta disso, eu disse, essa escola, ela é muito boa, a textura é muito boa, bem boa, a localização é excelente, mas ela é muito morna, né? Eu achava, e comentava também com os meus colegas. E eu tinha vontade de fazer mais pela escola. Então, surgiu a oportunidade em 2014 de eu entrar na gestão com o Josué. Josué me convidou para sair com ele na chapa, eu entrei na direção com ele. E aí, fiquei mais na parte do pedagógico, foi um desafio, nossa, a gente não tem noção do que é gestão quando a gente está em sala de aula, não tem noção, né? Enfim, se eu vou começar a falar aqui, né, vai passar muito tempo, mas é um desafio, eu acho que todos que estão na escola, né, deveria ter essa experiência. É muito bom a gente poder ver a escola de outra forma, né, de outro olhar. E ver que as coisas, às vezes, que a gente pensa que são fáceis de resolver, não são tão fáceis assim, né? E a gente tem a oportunidade de fazer algo diferente, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar mobilizar para que os eventos acontecessem, porque é uma coisa que eu gosto, eu acho que é muito positivo para a questão da aprendizagem dos estudantes, é uma oportunidade dos estudantes desenvolverem outras habilidades, né? Também aproxima a família da escola, né, os eventos, a equipe interage mais, se une mais, e essa união, eu acho que a escola ela só tende a ganhar e a crescer quando a união acontece, né? Porque as pessoas já falavam para mim, quando eu entrei na gestão, aqui são 3 escolas de uma só. De manhã é Instituto, à tarde é Instituto Padre e à noite é Miguelinho, né? Padre. Porque não existia esse diálogo, né? Então, era uma angústia que a coordenação tinha e falou também para mim quando eu assumi. E, assim, eu pensei logo em reuniões onde a gente possa interagir mais, os turnos, né? E a gente tentar falar uma língua só, né?
Enfim, isso eu acho que deu certo até hoje. Tá um grupo aí muito unido, fazendo um trabalho belíssimo, e eu fico muito feliz, né? Esse evento que estão fazendo aí, a organização é excelente. Parabéns a você, Catarina, Flávia, Jussiana, A Jocélia, equipe toda, Flávio, a equipe toda, né? E com assim, eu certeza. fico muito feliz, muito mesmo, porque isso precisava acontecer, né? E eu estou tendo a oportunidade de ver aquilo que eu gostaria que acontecesse, né? Que a gente iniciou, na verdade, na gestão, né? Esse diálogo e essa interação entre o grupo. Então, depois da vice-direção, entrei na direção, o meu trabalho mudou, porque eu fiquei mais administrativo, menos pedagógico, né? Flávia entrou comigo, pedagoga, né? Assumiu a parte do pedagógico. E, para mim, foi muito bom. Ela agregou muito, aprendi muito com ela, eu aprendi muito com o Josué também, e essa oportunidade de a gente estar saindo de uma função, entrando em outra, a gente só aprende. Então, assim, uma palavra para definir a minha vida no Padre Miguelinho é aprendizagem, né? Aprendi muito, aprendi a ser professora, aprendi a parte administrativa, agora estou na tesouraria, né? E tudo é muito novo, então a gente está sempre aprendendo, sempre quando a gente está aprendendo, a gente está crescendo, né? Isso é muito bom. Maravilha, Enfim, Edna. Eu só tenho a agradecer e dizer a você que até esse evento que está acontecendo agora, né? Você tem parte disso, com certeza, né? Quando você pensou numa escola que promovesse o aprendizado através de reflexões no coletivo, né? Com um evento ampliado para todas as turmas. Então, assim, gratidão a você pelo trabalho, né? Que aquela pulga atrás da orelha, quando você pensou que poderia fazer mais, e poderia ver a escola com outro olhar e com outro formato, né? Então, assim, um novo IPM, isso é muito positivo, como você mesma falou. Então, é agradecer mesmo, né? E dizer a você que estamos juntos, sempre. estamos juntos. Tá bom? Um Eu beijo, estou minha muito querida. feliz Boa de tê-la também noite. conosco, viu, gente? Estou muito feliz de tê-la conosco, viu, Catarina? Muito feliz mesmo, por todas as pessoas que trabalham no administrativo, por todo o corpo docente, enfim, tenho um carinho muito grande por todo esse grupo, vocês estão fazendo um trabalho belíssimo, viu? Eu fico muito, muito feliz mesmo. Muito A obrigada equipe, por tudo. a equipe é toda como Forte é toda a abraço para equipe todo mundo. docente. Beijo, meu amor. Tudo de Abraço bom. virtual. Virtual, né? Então, vamos chamar agora, gente, para finalizar a parte do Meet e para trazer esse olhar também, mais um segmento que é dos estudantes, né? E trazer a estudante Marília, da segunda série do Matutino, né? Que também sempre está muito presente na escola, as atividades que a gente propõe. Vamos, Marília. Estão conseguindo me ouvir? Sim, veio ouvir, Boa querida. noite. Boa noite. Boa noite a Que bom todos. te É a ver. primeira. Igualmente. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite. Eu já chorei com vídeo e estava tentando me recompor para poder fazer a participação aqui. Como você falou, me chamo Marília Gabriela, sou estudante e líder de turma da segunda B Matutino. Quando eu cheguei em casa falando que eu queria mudar de escola, e ano passado outra coisa também que eu desisti de fazer foi o IFRN para poder trabalhar, que eu falei para minha mãe eu queria trabalhar, não vou fazer IF porque quero trabalhar. Aí desisti e queria estudar próximo de casa, porque se eu conseguisse algum jovem aprendiz ou algum emprego, ficaria mais fácil do que ficar levando marmita e um monte de bolsa. Mas os nossos planos nunca são exatamente como a gente quer. Então, a minha mãe, ela estudou no Padre Miguelinho em 95, ela fez a 5ª série. E ela sempre dizia, o Padre Miguelinho é maravilhoso, lá eu fiz as minhas melhores amizades, o Padre Miguelinho é isso, é aquilo, e eu não vou, porque eu não quero sair de perto dos meus amigos, eu já estou acostumada. Ela falou, tá certo. Aí veio essa oportunidade, que mesmo conturbada, foi uma ótima oportunidade para mim trocar de escola e também sair da minha zona de conforto. E assim que eu cheguei no Padre Miguelinho, só tinha uma vaga
no primeiro ano B, que foi a turma que eu ingressei ano passado. Eu entrei e logo no início tinha um projeto na disciplina de projeto de vida, que era coordenado com a professora Calu e algumas psicólogas que vinham semanalmente para fazer pontões com a gente, nos ajudar a fazer dinâmicas em sala de aula. E uma das dinâmicas que me marcou muito foi num dia que elas pediram para a gente pegar um papelzinho e colocar o que estava nos afligindo naquele momento. E numa turma de 40 alunos, o meu papel foi o escolhido e eu fiquei morrendo de vergonha. E no papel tinha dizendo assim: não me sinto bem porque estou longe dos meus amigos e não peguei amizade com ninguém ainda. E desde esse dia eu fui tendo muito apoio, eu fui pegando amizade com os professores, fiz amizade em sala de aula. E desde então o IPM tem se tornado uma das melhores escolas que eu já estudei. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, mesmo que não tenha sido tão boa a forma que eu tive que sair da outra escola, ter dado uma oportunidade a ouvir o que a minha mãe falava sobre o Instituto Padre Miguelinho. E quando iniciou a pandemia esse ano, que a gente foi pego de surpresa, primeiro com a greve e depois com a pandemia, eu fiquei muito triste por não ter os 40 dias de quarentena, que eu acredito que todo mundo pensou que só seriam 40 dias. E os meses iam passando e não vinha matéria, e a gente sem estudar. E eu me mudei 2 vezes da residência atual que eu moro, e infelizmente eu perdi o ano porque eu me mudei num período que não tinha vaga nas escolas. E eu precisei me atrasar um pouco. Aí eu já fiquei preocupada de ficar mais atrasada ainda e não terminar o ensino médio e acabar atrasando mais para poder entrar no mercado de trabalho, fazer Enem, essas Sim. coisas. E Marília, Oi, sim, pode terminar, concluir, que eu vou só te fazer uma pergunta, mas vá lá, conclua. tá certo. Aí eu fiquei esses meses de quarentena muito preocupada. E quando tinha as reuniões da liderança, eu até, sinceramente, menosprezava, porque sempre era para nos tranquilizar, mas nunca para dar uma notícia de dizer: ah, vamos voltar, ah, vai ter uma aula, vai ter alguma coisa. Eu sempre assistia e ficava muito triste depois. Só que agora, como voltou as atividades online e voltou praticamente a rotina normal de como era, pelo menos para mim, eu estou usando o horário da manhã como se eu estivesse na Tudo escola, bem. eu tô, tipo, percebendo que o que vocês estavam tentando fazer era nos tranquilizar, enquanto vocês mesmos não tinham algo certo, e mesmo assim tentavam nos tranquilizar. E a gente, enquanto liderança, tentava tranquilizar a turma. E eu via que os meus Isso, amigos que Gabriela. estudam, e eu Só via que os meus para amigos acrescentar a que. sua fala, sim, Aham. pode falar. Pode Fala. falar. Só para acrescentar, né, assim, o que você, tudo de acordo com o que você está falando, só para que a gente, eu sempre falo nas lives do Instagram, mas para a gente contextualizar, né? Então, a escola não tinha algumas respostas, né? Na verdade, o Estado não tinha algumas respostas, porque a pandemia, como você mesma falou, a gente, pelo menos eu passei os 15 primeiros dias achando que já, a qualquer momento, ia voltar, né? Eu Então, na nem levei verdade, a a gente não sério. tinha como eu levei a sério a questão da pandemia, do vírus, mas assim, Não, eu em não nenhum levei a sério que ia momento. durar o ano inteiro. A pandemia, Pois sim. é, mas ninguém tinha essa certeza, ninguém tinha essa posição. Então, com o passar do tempo, o que a gente fazia no sentido de tranquilizar é porque a gente precisava. A gente começou com a atividade, no caso, as lives no Instagram, as postagens no Instagram, para que vocês participassem, até a gente ter uma resposta, no caso, então, depois do decreto, né? O Ministério Público, a Secretaria da Educação, então eu sempre falo, gente, não é o IPM dizendo, vamos fazer aula online, não. Ou porque a gente não fez antes. Então, assim, é todo um processo. Então, assim, isso, o que é que a gente quer dizer com isso também? Que não é momento para desistir, né? É um momento que a gente vai superar mais esse desafio, né? Então, assim, como você está fazendo, é a forma correta, realinhar isso à rotina, né? Para que daqui para frente a gente vai finalizar o ano de 2020 em 2021, mas a gente quer, né? A ideia é de que a gente perca o ano, né? Então, enquanto a gente não pôde fazer nada, teoricamente, né? Assim, presencialmente, a partir de agora, né, a gente já está com
fazendo esse trabalho, justamente para que vocês entendam a importância e a necessidade de fazer esse acompanhamento, né, de ter uma rotina. Aí eu queria que você só falasse, Marília Gabriela, você já falou mais ou menos aí, eu já até tenho uma palavra para definir o que é o IPM na sua vida, mas eu gostaria que você falasse o que é que o IPM, de fato, representa para você, para a sua vida, para a sua família. Bom, na minha vida, o IPM representa a saída da zona de conforto para a zona de aprendizagem. Porque se eu pudesse, eu teria continuado lá na escola, mas o medo de acontecer algo ruim me tirou de lá e me fez conhecer novas pessoas, novos professores que eu tenho no coração, os professores do primeiro ano, professora Rebeca, professora Cida, que continua como professora da gente no segundo ano. É muito gratificante fazer parte dessa história, fazer parte de uma escola tão maravilhosa, que eu vejo enquanto meus amigos estão passando dificuldade para não ter acesso aos professores, vocês são tão presentes com os líderes, vocês demoram, porque eu sei que vocês são ocupados, assim como nós, vocês sempre respondem, estão sempre se prontificando a nos ajudar, enquanto eu vejo que outras pessoas não têm essa mesma oportunidade, que a escola meio que se limita só àquela coisa de no presencial, você vai na direção quando você é chamado, você só vai quando é necessário, e no IPM é diferente. É uma escola que respeita os alunos, o respeito é mútuo, é muito maravilhoso, os professores são ótimos, eu não tenho nem o que dizer. É tanto que no início desse ano, antes de começar a pandemia da Covid-19, eu tive que, talvez tivesse, na verdade, que pedir transferência por conta do trabalho. E eu fiquei muito triste, porque eu não queria sair. Do mesmo jeito como eu já estava apegada lá à minha antiga escola, eu já estou muito apegada ao IPM e às amizades que eu construí com os professores, com as minhas colegas de sala e os meus colegas de sala. E o IPM na minha vida representa a minha segunda família. Quando eu não estou em casa, é no IPM que eu encontro lá. É isso. Não tem outra Maravilha, coisa melhor para Marília. definir. Pronto, eu quero agradecer, né, em nome da escola, da instituição, e Eu que reafirmar o agradeço. compromisso que nós temos enquanto escola, né, uma escola que está fazendo 108 anos, de dizer que nós estamos aqui literalmente para o que der e vier. Então, assim, a gente tem esse acompanhamento, a gente agradece esse feedback de vocês, de dizer que estão compreendendo a sistemática de fazer essa rotina, né? Então, nossa função, nosso papel, né, é superar mais esse desafio e estar junto com vocês para essa construção de novos saberes, né? Para que a aprendizagem realmente ocorra em meio a esses desafios aí, né? Agradecer, meu amor, boa noite, viu? Muito Só agradecida mesmo, gratidão. Sim, pode. Você quer uma outra concluir? coisa que eu queria acrescentar, para concluir a minha fala, e agradecer mais uma vez pela participação, é que, como líder de turma, eu sei que muitas pessoas estão tendo dificuldade para se readequar, porque na pandemia todo mundo teve a vida modificada, inclusive os professores, que agora estão tendo que se readequar ao SIGEDUC. E na aula de arte que a gente teve nessa semana que passou, eu vi como que a correção é bem complicado, 40 alunos, os professores terem que olhar cada trabalho um por um. Sim. Então, o que eu peço, na verdade, aos alunos, inclusive os da minha turma, que eu sei que a vida está difícil, eu também trabalho, eu também faço curso, eu não fico o dia inteiro assistindo Netflix, eu sei como é difícil, mas que entendam o lado dos professores, mesmo que eles demorem para responder, ou então coloquem prazos, por exemplo, de uma semana, eles também precisam que a gente dê as devolutivas e a gente tem que se esforçar. Se precisar sacrificar aquela saída que você fazia de noite, uma vez na vida não vai matar, é o seu futuro. Você tem que, pelo menos, tentar correr atrás do prejuízo que não foi nossa culpa, e muito menos deles. E assim eu Isso. concluo minha fala, agradecendo mais uma vez por vocês terem me chamado, e estamos aí, qualquer coisa é só chamar. Com certeza, a gente chama mesmo, viu, Marília? Você sabe que depois, uma vez aqui, não tem descanso, não. Obrigada, viu? Boa noite. Se puder, acompanhe, continue acompanhando a live. Vai ser muito Vou bacana, tem muita acompanhar coisa sim, boa eu que agradeço. para acontecer. Tchau. Tchau. Participação de Keila, de Edna, de Marília, né? A importância da gente fazer esse momento aqui. Aí eu fico até sem palavras. Não posso nem me emocionar, gente. Mas vamos lá, vamos seguir.
as homenagens, né? Gostaria de chamar minha colega de trabalho, de equipe, né? Coordenadora, pedagoga, Jocélia Pereira. Indo, né? Então, Jocélia, agradecer, né? É um prazer enorme. A Prazer gente, é meu, depois de tanto Catarina. tempo, não pode se abraçar, né? Mas só o cotovelo no máximo. Então, Jocélia, quando eu cheguei aqui, né, há 3 anos atrás, você me contou uma história sobre a Sim, sua chegada aqui. verdade. E eu acho bem interessante, né, porque você tem essa história com a escola, fala da escola com muito amor sempre, Sim, verdade. e era importante, né, você externar esse amor e falar um pouco da história. Muito obrigada, Catarina. Eu quero agradecer aos colegas que aqui estão e dizer do quão feliz a gente está participando desse momento, nesse aniversário de 108 anos. E também agradecer, né, a todas as pessoas que já passaram por aqui ao longo dessa história. A escola tem uma história centenária e a gente não pode deixar de agradecer as pessoas que por aqui já passaram, as outras gerações, aos docentes, aos estudantes, que constituíram essa história ao longo de 108 anos e que agora nós estamos aqui, nessa nova geração, participando desse novo momento, esse novo olhar do Instituto Padre Miguelinho, né? Quando aqui cheguei em 2004, a escola tinha uma realidade, a escola já era grandiosa em si, né? Sempre a gente foi mais de 1.000 estudantes. Então, quando a gente chegou, a gente foi ver o que era necessário para que a gente tornasse essa escola nossa, para que a gente pudesse se apropriar do que era nosso e do que a gente queria fazer em prol da educação, né, das pessoas que aqui estavam e em prol dos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras que confiaram a nós essa vinda, né, essa matrícula, essa escolha pelo Padre Miguelinho, para também se constituir como história. Então, ao longo do tempo, a gente foi, né, vendo o que era possível fazer, o que era viável fazer, e, e estabelecendo essa relação de pertencimento com essa instituição. O que é que, o que, é que nos tornava mais forte? Qual era a nossa identidade? O que é que a gente queria fazer? Essa geração que aqui está, né, de servidores e docentes, toda 90% chegou depois do concurso de 2000, né. Nós somos a safra, do concurso de 2000. E aí nós, tivemos o prazer de crescer enquanto escola, enquanto, conteúdo, e fomos trabalhando com as formas de tornar o ser humano como integral, né, e participando da vida, não só da vida do estudante na escola, como também da sua formação pessoal e profissional. E nós criamos a Esconarte, a gente começou a focar nos trabalhos pedagógicos, nós criamos a Esconarte, nós participamos também de interclasses da escola e fomos agregando. As pessoas que aqui foram chegando, elas foram ficando com o que a gente fazia. E essa relação de pertencimento foi se tornando muito mais forte. E hoje nós trabalhamos com os temas que estão na pauta, né, da educação nacional, e a gente não pode deixar de falar no contexto atual, que temos a pandemia, essa nova forma de lidar com o conhecimento, com a escola. A gente não sabia que ela ia durar tanto tempo, e a gente precisou fazer essa nova forma de lidar com o conhecimento através dessa mídia, dessa tecnologia. Como é que a gente ia fazer para chegar até os nossos estudantes? E aí, o corpo docente tem participado dessa ação, junto com a nossa equipe de coordenação, e a gente tem estabelecido esses novos vínculos. A gente tem conseguido atingir os estudantes, adentrar na casa das pessoas, né, Catarina? Adentrar na casa das pessoas e fortalecer os vínculos. Nós, enquanto Padre Miguelinho, sabemos da nossa missão maior, que é de educar. E também uma escola de construção de sonhos. Aqui também a gente constrói sonhos. A gente ouve os depoimentos das pessoas que chegam e falam dos seus sonhos.
E aí o mais interessante é que depois elas retornam, elas aqui chegam para dizer da realização desse sonho. E aí a gente se sente muito feliz em participar, né, um pouco da vida dessas pessoas. Célia, né, assim, eu sempre, eu costumo dizer, né, que você me ensina muito, a escola me ensina Muito muito, obrigada. né, porque assim, quando a gente chega, justamente, vem lá do concurso, passa no concurso, quando chega aqui é um mundo, né? O mundo, a Então, escola é o assim, mundo. e justamente quando a gente vê esse mundo e a gente saber que vai conseguir chegar e agregar, e a gente encontra pessoas, né, uma equipe bem integrada, uma equipe que está disposta sempre a fazer, né? Sempre. E a gente planeja, avalia e tem desafio e todo mundo vai junto fazer, né? Então, assim, eu até falei, eu gostaria muito de que Jocélia contasse a história, que quando a gente chega, ela vai contar, vai nos receber, vai dizer, olha, minha história. Ela fala com um amor gigante, que eu achava que era um amor gigante, mas que quando a gente está envolvido no processo, a gente passa a amar e falar da mesma forma sem perceber. É Então, Jocélia, verdade. agradecer mesmo, né? Espero que em breve, né, a gente, quando essa pandemia acabar, essa vacina chegar, a gente possa se abraçar, se encontrar, né, naqueles cafés aqui na escola, Sim, né? E verdade. agradecer mesmo, viu, pela sua participação. Obrigada, obrigada a todos e vamos celebrar sim, porque 108 anos merece uma celebração. Muito obrigada. Vou falar com o seu João. Seu João! Seu João, vem aqui, venha conversar comigo. Seu João que representa... Seu João literalmente é a cara da escola, né, seu João? Quando a gente chega ali, o senhor está lá na frente da escola, sempre feliz e disposto a nos receber. Seu João é o porteiro aqui da escola, gente, né, do matutino. Seu João, quanto tempo o senhor está aqui? Fala aí pra gente. 12 anos. 12 anos. Eu ainda vejo aquele olhar, eu estou aqui há 3 anos, mas quando eu entro, eu vejo seu João sempre abraçando o IPM, né? Então, seu João, o que é que o IPM representa para o senhor? Nesses 12 anos, hoje, o senhor vendo tudo que já passou, né? O grupo que está atualmente. Fala aí pra O gente. Miguelinho, para mim, é só gratidão. Esses 12 anos que eu estou trabalhando, eu só tenho que agradecer a todos, a direção, a coordenação, a professores, alunos, funcionários, todos. É uma família. Eu me sinto em uma família no Miguelinho. Maravilha, seu João. Agradecer mesmo a participação, né? O senhor precisava estar aqui para que a gente matasse essa saudade, né? Os estudantes precisam disso, a gente precisa disso, né? Então, agradecer pelo senhor fazer parte dessa equipe, né? Por estar ali recebendo a todos nós e sempre com muita vontade de pertencer a esse grupo. Tá bom? Muito obrigada orgulho, mesmo. eu trabalho no Miguelinho, que para mim é uma família. Muito obrigado e desejo ficar por muito tempo aqui. Com certeza. Só não posso lhe abraçar, infelizmente, seu João. Gostaria muito. Então, seu João, agradecer mesmo, né? E chamar Dona Salete. Boa noite. Dona Salete, a gente precisa entender um pouco o que é que o IPM representa na sua vida, da senhora. Há quanto tempo a senhora está aqui? 11 anos. 11 anos? Tá. E o que é que essa escola representa na sua vida? Representa muitas coisas boas mesmo. Eu entrei aqui nessa escola, foi quando minha filha passou no vestibular, o primeiro vestibular dela, né? Eu tive que vir trabalhar e para mim aqui é minha casa. Cuido muito bem de vocês, tenho o maior carinho com vocês, né? Educadora, todo mundo, professores, direção, eu amo, eu faço para vocês igual a minha casa, a minha filha. Eu faço para vocês, eu falo para ela que estou aqui, que vocês têm o maior carinho com a gente e a gente com vocês. Muito carinho com vocês, muito. Certo. Gosto muito. Ai, que vontade de dar um abraço. E assim, a senhora consegue se imaginar em outra escola e não aqui? Só imagino eu aqui, me aposentar, se Deus quiser. Eu também, pelo amor de Deus, não sai não. Não sonho em outra escola.
Meu sonho é de terminar aqui, se Deus quiser. Não penso. Meu pensamento é me aposentar aqui nessa escola. Foi meu primeiro emprego, então aqui que eu estou. Que coisa boa, né? Saber que a senhora está aqui. A recíproca é verdadeira, né? A gente tem muito amor pela senhora, né? A senhora que tem uma dedicação única com a escola. E agradecer mesmo pela participação, por ter vindo aqui, né? E ter falado um pouquinho desse sentimento que a gente vai compreendendo, que é um sentimento que está em todo o segmento da escola. Muito carinho. Muito obrigada. Muito carinho, um abraço, viu? Bem apertado. Muito obrigada e boa noite. Dona Salete, passa álcool, tá? Na mão. Gente, é o seguinte, eu vou ter que chamar logo o Josué, porque ele não tá me deixando quieta, não. Venha-se embora, Josué. Vamos lá. Então, fala um pouco da sua experiência, né, com professor, gestor, e as mudanças que você viu acontecer, promoveu aqui na escola. Vai, boy. Bem, eu vou fazer um breve histórico aqui, né? Eu sou do concurso de 2000, entrei com a galera aí que a gente tá junto. Então é assim, né? Eu vou falar uma frase aqui de Paulo Freire, que diz o seguinte: todo amanhã se cria no ontem, através de um hoje, temos que saber o que fomos para saber o que seremos. Então é nesse pensamento do nosso grande Paulo Freire que a gente, né, entra numa instituição dessa. Eu não conhecia o Padre Miguelinho, eu entrei mesmo lá na hora, na Dired lá, e Padre Miguelinho, aí eu vim, né? E aí faz 20 anos que eu estou aqui. Parece que manda os melhores para cá, viu? Modéstia à parte, não queria me incluir, mas assim, infelizmente e tal. E você, pô, 20 anos Então, aqui, já chegou tá grupo, essa leva. E a gente, assim, viu que, né, durante o período de professor, período de gestão, que a escola como um todo, ela conseguiu, né, avançar naquele propósito que ela pretendia. Isso foi um trabalho em conjunto, né? Um trabalho extremamente, ninguém faz isso de maneira alguma. Tem que ter um grupo bem legal para a gente conseguir o que a escola Padre Miguelinho está conseguindo. Realmente a escola Padre Miguelinho, hoje, que a gente tem um conhecimento dentro das diredes, é uma escola diferenciada. A gente, quando fala no Padre Miguelinho, eles conseguem identificar que é uma escola que tem um posicionamento, uma atitude, entendeu? Então, isso é muito gratificante para a gente fazer o Padre Miguelinho, né? O Padre Miguelinho, nesses anos, eu vou falar agora, durante a gestão, foi uma escola que abraçou a ideia, né? Aqueles que já estavam, né? Abraçou essa ideia de que nós não estávamos conformados com que nós, né? Não é que seja ruim e tal, mas a gente não estava conformado com aquilo que tínhamos. E a gente, no grupo, na luta, conseguimos avançar, tanto na estrutura quanto pedagogicamente. Então, a gente vê que é uma escola extremamente viva. Quando os alunos, eu estava acompanhando as falas de vocês aqui, todos, quem foi ex-aluno, quem é aluno, quem é professor, a gente vê que tem um brilho no olhar quando se fala do Padre Miguelinho, né? Isso aí é uma coisa altamente significante para quem trabalha no Padre Miguelinho, porque você vê o pessoal engajado. Então, não se consegue fazer uma escola como o Padre Miguelinho se não houver uma união de todos os segmentos. E a gente está conseguindo fazer isso. A gente tem que avançar, não é isso? É como a frase de Paulo Freire diz: uma escola do amanhã a gente fez ontem, faz hoje, para a gente saber o que é que a gente quer para o nosso futuro. Então, é exatamente nesse propósito que a gente trabalha. Então, é uma questão de agradecimento, né? Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a coordenação, professores, portaria, cozinha, né? A questão dos alunos, ex-alunos, todos que passaram aqui fizeram essa história dos 108 anos.
todos. Então, sem exceção, ex-diretores, todo mundo deixou a sua contribuição. Então, esses 108 anos, é uma escola bastante presente na vida de muita gente, inclusive até da nossa governadora, que foi falado no vídeo. Então, é uma escola extremamente importante para a comunidade. E a gente nota que os que estão entrando agora, porque a gente é de uma galera do concurso de 2020, 2000, como o Jocélia falou. Mas essa galera que está entrando agora, que está presenciando tudo, eles estão entrando com o mesmo engajamento, tudo, né? Já entra com brilho no olhar, já entra querendo, já absorve a ideia do Padre Miguelinho. Então, é uma coisa muito positiva, é uma energia que só quem está no Padre Miguelinho que conhece Pois essa é, e mecânica justamente, aqui. né, quando eu cheguei, como eu falei com Jocélia, eu percebia isso, né, as falas, os olhares, o momento, a atmosfera, né? Eu tô toda arrepiada falando aqui, toda arrepiada, porque assim, é uma Eu também, escola, até o cabelo. é uma escola que justamente é inspiradora, é uma escola que e é importante a gente dizer também que no caso é importante que de quem, como ele falou, quem está aqui é que sabe, né, como a gente constrói coletivamente, como a gente participa desse isso aqui para isso aqui acontecer, existe um envolvimento de toda uma equipe, de todo o contexto da escola, né? A escola não está em nenhum momento, nem com a pandemia, essa escola parou, né? Muito pelo contrário, a palavra é se reinventar, mas a gente se reinventou e se reinventa em 108 anos, né, Josué? E assim, agradecer mesmo, porque parte desse momento que estamos vivendo hoje, né, de sucesso mesmo, de referência de escola, você tem parte nisso, né? Cada um e cada uma que já passou que está aqui tem parte nisso, né? Então, assim, eu ia pedir para você deixar uma mensagem, né, para a comunidade escolar. Na verdade, você já começou até a dar essa mensagem de agradecimento, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, Josué, fica à vontade. O momento, 108 anos, tem que comemorar mesmo, né? É gratidão, gratidão, porque não se faz uma escola sozinho, de jeito nenhum. Pode ter certeza que cada construção que nós fazemos tem a participação de cada um. Todos os coordenadores estão envolvidos, os alunos, você vê que todos querem participar desse momento. Então, é de gratidão, né? Agradecer a Deus por esse momento que Ele propôs para a gente, todos nos reunimos aqui. E, verdadeiramente, assim, o Padre Miguelinho, eu volto a dizer, é uma escola que tem um diferencial, tem um brilho no olho, que quem entra, né? Quem entra já absorve a ideia e dá continuidade a isso. E a gente traz, assim, desses 108 anos, com certeza vai ter mais alguns anos, muito mais anos pela frente. Então, aqueles que vão vir, né, na questão, vamos dizer assim, de gestão, ele vai ter o compromisso e o grau de dificuldade está cada vez aumentando, né? Manter, então, né? cada vez você que entra, você tem que ter um nível mais alto ainda. Não é isso? O trabalho que Flávia vem fazendo, né, diante da gestão, é um trabalho muito gratificante, né, para ela e para a escola. Assim, é uma presença constante e você vê que é uma mola motivadora que está levando a escola num momento tão difícil, né? Esse momento agora é extremamente difícil. E ela está mostrando, né, junto com todo mundo que está acompanhando a ideia e tal, que é uma batalha que nós estamos conseguindo vencer, né? E essa gratidão, se eu for falar o nome, nem nomes a gente pode falar em segmentos. Então, a gente tem que agradecer a cada segmento, professores, coordenação. Pô, a coordenação está sendo fantástica, né? Essa coordenação agora, nesse período de gestão, ela está, assim, né, acima, surpreendendo mesmo na questão de parceria mesmo, o que deve ser feito sempre. Os professores, diante de uma dificuldade dessa, estão lá. Alunos, né, portaria, cozinha, todos aqueles que estão engajados nesse processo, parabenizar mesmo e ter gratidão. O sentimento que eu tenho por todos é realmente a gratidão mesmo. Agradecer e por me dar mais essa oportunidade de estar mais uma vez aqui, né, diante da gente, mas sabemos que todos
temos a mesma responsabilidade. A gente só recebe a função, mas o que verdadeiramente quem constrói o Padre Miguelinho somos todos nós. Não adianta, Com né, certeza, você né? querer. A gente já entendeu que o coletivo faz uma referência, sempre faz um foi. nome. A escola Padre Miguelinho sempre teve o diálogo aberto para todo mundo, né? Quem se não tiver esse discurso, a gente até estranha de ser a exceção, que deveria ser a regra. Porque só o que a gente escuta por aí é Então, só o que a justamente, gente né? escuta é que escola está, não, então a gente se torna exceção, não é isso? Mas é uma exceção boa, né? No sentido de positivo. Então, que todas as escolas sejam exceção, porque realmente a gente tem um trabalho diferenciado. Com certeza, maravilha, Josué. Agradecer, né? Eu gostaria só de agradecer a participação de todos e todas, né? Como diz Rafa, a todos também. Agradecer a participação, porque essa live está acontecendo, as atividades vêm acontecendo, porque é uma construção, né, como a gente colocou, de todos e todas. É uma escola que ela é exceção porque ela tem o diálogo, né? Ela é uma escola que pensa no coletivo, né? Que pensa nas diferenças, uma escola inclusiva em todos os sentidos, né? Então, isso é maravilhoso, e o trabalho que a gente desenvolve, né? Eu me incluo nisso, mas, assim, ele só pode ser realizado porque a gente tem essa motivação, tem esse convívio, tem esse contato e essa liberdade de expor também o que a gente pensa, né? O que a gente pretende fazer, se dá certo, a gente tem esse diálogo aberto, né? Então, assim, vai ter até parabéns, eu vi até bolo aqui, arrasou. Muitas vezes. Valeu, gente. Boa noite. Gratidão a todos e todas. E bora acabar com essa pandemia logo, essa vacina chegue logo para a gente se encontrar e fazer essas festas maravilhosas. Beijo!